Como se eu não tivesse ficado 30 semanas sem trazer nada aqui pro YouTube, voltei. Precisamos falar sobre Monique se Liberta. Na verdade, nós precisamos falar sobre todos os livros desse autor, mas eu só li 2 até agora. E ele vai se tornar o meu mais novo autor da camiseta. Se X ler, eu vou... X ler, não. O Edouard Louis, é Louis, né, gente, em francês. Ele vai entrar pro hall dos meus autores que tudo que a pessoa escreveu eu tenho que ler. Atualmente eu tenho Gabriel Garcia Marques e a Agatha Christie. Tudo a ver. E ele. Porque eu sou eclética. É o seguinte, para você que não me conhece, está chegando por aqui agora, um recadinho. Meu nome é Caroline Pozobon, eu sou psicóloga clínica e eu uso muita literatura para falar sobre psicologia científica. Nada de pseudociência, nada de charlatanismo, tá? Se você puder, já me ajuda. Eu não vou pedir para você curtir o vídeo porque você não assistiu ainda, mas já se inscreve. Porque até para você conseguir falar mal, você precisa consumir o conteúdo. Então já se inscreve. Sei que estou ausente por aqui, mas a intenção é não ficar tão ausente mais. Aqui no canal já tem conteúdo sobre outro livro dele, que é o Mudar, Método, e temos conteúdo sobre outros livros muito maravilhosos. Então, assim, já arrasta a cadeira ou o sofá e fica, tá? A ideia é que tenha pelo menos um vídeo por semana. Vocês, inclusive, podem me ajudar aqui nos comentários, livros que vocês gostariam, que os livros que vocês trouxerem, que eu já tiver lido, eu já consigo montar o roteiro para trazer para vocês. Os livros que eu ainda não li entrarão para a minha lista infinita e eu sempre leio as indicações, então assim, deixem aqui nos comentários. Esse autor, esse é o segundo livro dele, claro, mas ele tem uma característica muito incrível, que é ter uma coragem, e eu falo coragem num sentido muito positivo, tá? Ter a coragem e a delicadeza, ao mesmo tempo que ele é muito intenso, de conseguir colocar a própria história de vida dentro da narração literária. Eu não costumo gostar muito disso. Acho que acaba entrando um pouco para a autobiografia e eu não sou a maior fã dessa linha. Mas ele e a Annie Ernaux, que também é francesa. Engraçado, né? Talvez seja aí. Nada a ver, Carol, você é baseada em evidências, você não pode falar um negócio aleatório como esse. Tem nada a ver que os dois são franceses. Você não tem dados empíricos para trazer sobre esta correlação. Mas, enfim, ele e a Annie Ernaux são os dois autores que eu vejo atualmente que conseguem ter aí coragem, delicadeza e intensidade ao mesmo tempo para falar sobre a história de vida. E uma coisa, esse livro dele, até mais do que o outro que eu li, o Método, ele é uma chuva de trechinho reflexão. Para quem não sabe, lá no Instagram, todo santo dia, tem nos meus stories algum trechinho reflexão dos livros que eu tô lendo no momento. Então são sempre trechinhos diferentes. Trechinhos diferentes. Trechos que me impactaram de alguma forma, que talvez podem impactar outras pessoas, ou que me levam a pensar em muitas coisas da psicologia, eu sempre deixo lá. E esse livro dele, gente, sinceramente, olha, inclusive, tem 2 comentários que eu coloquei assim, PQP, PQP. Porque PQP é um palavrão que a gente consegue dar uma grande intensidade, né? Não é mentira. É uma quantidade infinita de trechinhos reflexão, e é um livro muito curto, Mas, enfim, vamos aos pitacos psicológicos, que essa é a minha função aqui, Eu vou trazer spoiler porque tanto a Annie Ernaux quanto esse autor, eles trabalham com uma perspectiva de que a história em si não tem como ter grandes reviravoltas, ou grandes plot twists, ou que uma informação ou outra sobre o enredo ali vá alterar a sua experiência de leitura, até porque é a vida deles. Então, mesmo que eu fale algo aqui que você desconhece, isso não vai, assim, prejudicar em absolutamente nada a sua leitura. Mas só para vocês entenderem o contexto. O Monique se Liberta, o Monique é a mãe do autor, e esse livro vai contar quando ela tem 55 anos, salvo engano.
terminei ele hoje e já esqueci a idade, mas 55. E ela consegue sair de um relacionamento extremamente abusivo, onde ela recebe formas, assim, diversas de violência do companheiro. Esse companheiro não é o pai dele. E eu tô falando isso e dando destaque porque tem outro livro do autor que ele vai contar quando a mãe conseguiu se libertar do pai dele. Então, assim, eu não li o anterior, vou ler, obviamente, porque, meu Deus, acho que não dá mais para não ler esse autor. Mas só para vocês entenderem a intensidade da leitura. A gente vai acompanhar a história dessa saída dela, da mãe, da Monique, da casa do atual companheiro, que é, enfim, a personificação do que muitas mulheres passam, infelizmente, todo santo dia no Brasil e em outros lugares do mundo. Mas tem toda a violência física, tem toda a violência psicológica, tudo, tudo, tudo. E ela vai conseguir sair. E no momento que ela vai conseguir sair, literalmente sair da casa do companheiro para ficar em outro lugar, o filho, que é o autor, está em viagem, ele está na Grécia e ela está em Paris. E ele vai fazer todo o auxílio dessa saída dela, do que ele está chamando de libertação, à distância. E é interessantíssimo porque ele vai colocar muito em xeque, o autor, a discussão de o que mantém essas mulheres prisioneiras. E claro que ele vai usar a mãe dele como exemplo, mas ele acaba usando outras mães de amigos, inclusive. Ele usa a mãe do Didier, que é um amigo pessoal, enfim, como se... Ai, Caroline, amigo de trabalho é colega, né? Mas, enfim, ele vai usar a história da mãe dele, vai trazer outros exemplos, mas vai levantar isso pra gente. O que mantém essas mulheres nisso? O que faz com que elas consigam sair? E o que faz com que algumas não consigam? E não tem como, sendo psicóloga, não lembrar de todos os meus dias de trabalho e de uma aula que eu fiz especial para o pessoal do Clube do Livro, no livro 3, da Valérie Perrin. Teve uma pessoa aqui que brigou com o jeito que eu falei, então eu vou tentar falar certo. Mas eu fiz essa aula para o pessoal que é do Clube do Livro justamente para explicar quais são as perspectivas que a gente tem que fazem com que mulheres continuem em relacionamentos como esse, faz com que elas não consigam sair ou consigam sair com muita dificuldade, e o quanto o ambiente está no meio dessa dificuldade. E é legal ele levantar isso porque, uau, qualquer um pode pegar esse livro e ler, não é um livro difícil, não é uma escrita chata, cheia de, nossa, palavras dificílimas e eruditas, não tem nada disso. E ele consegue botar a gente para pensar. E às vezes, olhando de fora, a gente também consegue ver algumas partes que ele, como filho dela, talvez não teria visto. E é legal que ele vai fazendo um movimento de pensar, nossa, quantas vezes na minha infância, não num movimento de culpa, mas num movimento de também libertação, um movimento de autoconhecimento. Quantas vezes na minha infância eu não briguei com a minha mãe por motivos X, Y e Z, e ela também tinha as razões dela e as questões dela e os momentos dela, e a nossa briga, infelizmente, era muito mais pela circunstância, pelo ambiente, do que por nós dois, por comportamentos de nós dois. E de tudo isso que eu estou contando sobre o livro, eu quero trazer dois aspectos, dois pitacos psicológicos, que acho que talvez não fossem o foco, não fossem o centro aqui da ideia dele, sei lá qual que é o centro da ideia dele, porque todas as ideias dele são maravilhosas, mas quero trazer dois pitacos específicos. O primeiro pitaco é que é muito, muito, muito importante ter acesso a uma história dessa, do outro lado do Atlântico, vendo que famílias não são perfeitas, que todas as famílias têm os seus problemas, têm os seus fatores, têm as suas perspectivas de perdão, as suas não perspectivas de perdão,
mas que essa palhaçada de família margarina não existe. Isso é uma coisa que eu acho muito relevante do livro, porque existem algumas sutilezas que o autor vai deixando, que são impactantes, para além da fuga da mãe dele, né? Para além da saída da mãe da casa do companheiro abusivo. Mas ele vai trazendo que eles, para quem leu outros livros dele, já sabe que eles têm um histórico de vida muito sofrido, muito dolorido, de miséria, de violência, de pobreza, de falta de ter o que comer. E isso é devastador por si só. Mas além disso, a gente tem aspectos dentro da sexualidade, que o autor é homossexual, e aí a gente vai ver... Tô arrancando o negócio do olho mesmo, gente, tá me incomodando, eu não quero pausar o vídeo. Ai, Deus me ajude. Por quê, né? Tanta hora pra ter um negócio pra incomodar a gente, senão eu vou ficar assim o vídeo inteiro. Então, voltando, muito além da parte central da mãe dele conseguir sair da casa e ter toda essa perspectiva de agora poder ser uma pessoa importante, poder começar a vida, independente da idade que ela tenha, essas nuances, essas sutilezas que ele vai contando sobre a família, elas são muito significativas. E dentro desse histórico de muita pobreza, muita violência, muita homofobia, muito preconceito, muita dificuldade, não tem como a gente, mesmo que consiga se reconectar e estar junto, não tem como a gente fingir que as coisas não existiram. Isso é algo que eu vejo muito na cultura hollywoodiana, né? Que eu não sei explicar cientificamente, nunca li sobre, mas o porquê que a gente acaba criando essa expectativa que se acontecer alguma coisa, ou é 8 ou é 80, ou a gente volta a se amar completamente e a viver bem, ou a gente nunca mais se olha na cara. Ele vai contar, por exemplo, que quando ele publica o primeiro livro dele, contando da família, de tudo que ele viveu, ele fica anos sem conversar com a irmã, a mãe mesmo fica muito chateada, muito ofendida, e é contraditório para ele entender que ué não, uai. Mas como assim? Eu estava contando a verdade, né? Isso realmente aconteceu. E eles vão ter um relacionamento onde eles não vão se ver todos os dias, onde ele não vai ser o filho mais presente do mundo, mas onde ele vai conseguir ajudar a mãe numa situação extremamente delicada. Mas não vai significar que ele vai visitar a mãe na casa nova dela, que ele vai conviver e viajar sempre de férias para passar um tempo com a família. Isso é maravilhoso da gente identificar, não como, nossa, Carol, mas que triste, as coisas precisavam se resolver completamente. No Fantástico Mundo de Bob, né, gente? Na Disney, onde a princesa e o príncipe se casam e são felizes para sempre, porque a gente nem viu o roteiro inteiro. E eles não têm problemas. A vida real, o ser humano, ele é um pouco mais complexo do que isso. Que ótimo que ele esteve presente para a mãe, para ajudá-la num momento de tamanha vulnerabilidade. Que ótimo que ele conseguiu trazer pra gente uma reflexão de, cara, às vezes falta grana. Às vezes a liberdade tem um preço e falta grana. Cara, como é triste ver uma mulher que viveu 55 anos sem poder realizar um único sonho. Ele levanta tudo isso, mas ele levanta tudo isso com humanidade, com verdade, com, olha, eu acho minha mãe uma mulher corajosíssima, mas isso não faz com que eu tenha que conviver com ela todo santo dia, visitar, passar férias, tirar foto ali e postar no Instagram sobre como nós somos felizes. Então esse era um primeiro ponto que eu queria muito trazer pra gente. Um segundo ponto é que, e aí esse aqui é polêmico, diferenciar dentro da ideia de psicologia, dentro da psicologia científica, diferenciar o que são vivências muito difíceis, muito doloridas, muito complicadas, muito tristes, de traumas, tá? A história dele, eu não conheço ela inteira, estou falando do Munique se Liberta, mas existem algumas situações na vida dele que eu vejo que são muito disseminadas nas redes sociais como trauma.
Então, teve uma infância, por exemplo, com muitas brigas com os pais. Isso é muito difícil, isso é muito triste, isso é muito dolorido, pode influenciar pra caramba a pessoa que você vai se tornar, mas não é um trauma. A gente tem uma definição muito específica de trauma de acordo com o Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, que atualmente é o DSM-5-TR, é o mais atual que a gente tem. E a definição de trauma, ela envolve assistir ou viver uma ameaça, assistir ou viver uma cena de, entendeu? Alguma espécie de violência física, abuso sexual. Tem outras definições, mas elas são muito... Tem outras definições não, perdão, tem outros critérios para entrar na definição do que é trauma. E eu entendo que às vezes a gente fala isso enquanto profissional da saúde, né? Olha, existem muitas vivências difíceis que não são traumas, e as pessoas entendem como uma invalidação, como se a gente estivesse falando que o que elas viveram não foi difícil o suficiente. E não é isso que eu quero dizer. Só que, como eu sempre tento pontuar tudo que eu posso dentro da psicologia científica através das leituras, queria que a gente diferenciasse isso. A gente pode sim entender que o autor e a Monique passaram por situações traumáticas sim dentro da própria definição, porque infelizmente teremos ameaças, teremos cenas doloridas aí de violência, mas eu queria diferenciar porque eu sei que todos nós podemos ter histórias muito difíceis, mas boa parte de nós não tem traumas. A gente popularizou isso, tornou meme até, e eu não quero ser chata. Só quero cumprir aqui a minha função de usar a literatura para trazer a psicologia científica, tá? Existem critérios e definições muito específicas e nem tudo que a gente vive de difícil ou viveu de difícil na infância e na adolescência é trauma. Esses eram os 2 pontos que eu queria trazer. E queria dizer que se te interessa pelo pouco que eu falei, ou se não te interessa, mas você gostaria muito de talvez dar uma desenvolvida no seu hábito de leitura, é um livro forte, impactante, curto e fácil de ler. É fácil de ler no sentido de escrita, talvez não tão fácil no sentido psicológico da coisa. Mas fica a indicação, ficam os pitacos e fica o pedido, se você curtiu, por favor, se você gostou do vídeo, dá o seu like aqui, comenta para que eu consiga trazer outros conteúdos e me siga nas outras redes sociais também, por gentileza. Estou no Instagram, estou no TikTok e é isso aí onde eu estou, não estou em tantos lugares assim não.